outono de 1987. Eu era uma menina de 6 anos que tinha saído para colher amoras. Foi quando aquele estranho apareceu. De início ficou me observando um pouco, até que resolveu se aproximar. Oi. Oi. Você gosta de videogame? E qual o seu jogo preferido? Eu gosto de Mario Bros, só que meus pais não me deixam jogar. Ah, eu tenho esse jogo. Você não quer lá em casa jogar um pouquinho? Não, eu preciso ir pra casa. Logo meus pais vão me chamar. É rapidinho. Em meia hora dá pra você jogar bastante. Tá bom. Eu adoro Mario. Ele me levou para uma casa no meio de uma mata. Era longe, pois andamos bastante. Eu quero ir embora. Você não vai pra lugar nenhum. Aqui é sua nova casa. Me deixa ir embora, senão eu vou gritar. Pode gritar à vontade. Daqui onde a gente tá, ninguém vai te ouvir. Fiquei trancada em um quarto onde não tinha videogame nenhum. Apenas uma pequena TV com um videocassete e alguns filmes de terror. Percebi que tinha algo errado. E todos os dias aquele estranho aparecia para me trazer comida e cuidar de todo o resto. Já tinha assistido aqueles filmes dezenas de vezes. Quando o Sr. Mario Bros começou a me trazer um remédio. Sim, Mario Bros. Esse era o nome pelo qual eu o chamava, já que era o único que eu conseguia associar àquela figura. Ele me obrigou a tomar o remédio e começou a me abraçar e fazer coisas que eu não sabia como reagir. Mas eu não tinha escolha, então eu deixava.
Os anos continuaram passando e eu já havia me tornado uma mulher. E o Sr. Mário Bros continuava a me dar o remédio e a me agarrar. Até que um dia ele não mais apareceu. Eu estava com fome, mas a presença constante daquele homem havia cessado. Faminta, eu tentava abrir aquela porta que já há 3 dias não era mais aberta. Tudo em vão. Eu não conseguia e o Sr. Mário Bros tinha realmente desaparecido. Estava desanimada e deitada naquele colchão que foi minha cama por décadas, quando de repente pela primeira vez em muito tempo, havia saído daquele quarto. Vi coisas estranhas na casa, coisas que eu nem sabia que existiam. Olhei para cima e vi um chuveiro.
Meu Deus, não me lembro nem como era tomar um banho. E novamente lá estava ele me observando, mas parecia estranho. Corri até ele para tentar dizer que eu não estava fugindo. Voltei para a cidade e após 3 décadas as coisas estavam bem diferentes. Os carros, as roupas das pessoas, as casas. Para mim parecia um novo mundo. Meus pais morreram cerca de 10 anos após meu desaparecimento. Eu não tinha mais ninguém, era filha única e não tinha outros parentes. Eu estava sozinha no mundo e sem saber o que fazer ou para onde ir. Não fui à escola, não namorei, não me casei. Minha vida foi me tirada e depois devolvida sem um manual de instruções de como sobreviver àquilo que o mundo havia se tornado. Foi quando novamente ele apareceu. Era o Sr. Mário Bros. Ele havia voltado. Ele me estendeu sua mão como havia feito há muito tempo atrás. E eu a segurei. Fomos embora de mãos dadas para aquele lugar que era o único que me era familiar, o único que eu conhecia como casa. Mas o Sr. Mário não era realmente o mesmo. Era um fantasma que me levou de volta ao lar.